Olá, tudo bem? Daqui é o Dr. Paulo, médico e pesquisador em saúde, e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. E para hoje eu trago um tópico que me tem sido muito questionado, é corriqueiro e geralmente faz parte do workflow quando estamos a fazer o nosso estudo, a nossa análise de dados, né, principalmente da estatística descritiva quantitativa. Eh, e o tema é testes de normalidade. O que é um teste de normalidade? Um teste de normalidade são testes que nós utilizamos para eh, verificar, ok, se de fato devemos ou não prosseguir com um teste estatístico, ou então verificar, ok, que tipo de teste estatístico nós vamos realizar em função da população que nós temos, quer seja do tamanho da nossa população, ou em função da distribuição. Eh, os testes estatísticos, eles podem ser paramétricos e não paramétricos. Os testes paramétricos são aqueles em que eh, nós vamos realizar numa população ou numa amostra que segue a distribuição normal, gaussiana, aquela figura que nós já vimos em algum livro de estatística, que segue a distribuição normal, okay? Gaussiana, da curva de Gauss, né? Você tem aí um eixo, né? Tens aí uma linha reta na horizontal, né? Tens um eixo e tem aquele formato aí, aquele desenho em forma de sino, que é a curva normal. Então, um teste paramétrico, né, é realizado e deve ser realizado em populações que seguem a distribuição normal. Se a tua população não segue essa distribuição normal, então não é recomendável você fazer um teste paramétrico. Seria bom você fazer um teste não paramétrico. Mas atenção, que não é apenas, né, eu verificar visualmente se a minha população segue ou não uma distribuição normal, mas também, acima de tudo, realizar o teste, okay, para ver se há alguma significância, okay, na minha população, porque aí se envolve questões, porque eu posso ter uma população muito baixa, de tamanho muito baixo, e seguir a distribuição normal e não ser significativo, okay, para realizar um teste, apesar de seguir a distribuição normal aí, né, na curva de Gauss. Okay? Então, o nosso objetivo hoje é falar como verificar se de fato a minha população segue distribuição normal e depois se essa distribuição normal é significativa. Então, vamos? Eu sei que sim. Então, eu tenho aqui para representar três colunas. A primeira é o ID, a identificação. Eu geralmente gosto de identificar a minha população, porque depois você pode perder, que é sempre bom você perder a ordem, a organização, é sempre bom você colocar sempre ela bem ordenada. Okay? Pessoal, é assim, eu estou a fazer vídeos longos porque o objetivo é mesmo aprender e às vezes eu vou falar de um ou de outro tópico, okay, que são importantes também. É claro que eu depois passarei a fazer aulas mais direcionadas, seguir uma ordem cronológica, mas por enquanto a ideia é falar dos tópicos que são mais corriqueiros, que são mais questionados. Okay, então eu tenho aqui o meu ID, a identificação da minha população, né, por ordem ascendente. Eu tenho aqui duas variáveis, tenho a idade 1 e a idade 2, que eu fiz propositadamente, sendo que uma segue a distribuição normal e outra não segue a distribuição normal, para nós termos uma ideia bem concreta. Então, no SPSS, para que eu possa fazer análise da minha população e verificar se segue ou não a distribuição normal, eu venho aqui em analisar, estatística descritiva, venho em explorar, ao clicar abre uma caixa de diálogo e eu tenho aqui, okay,
as minhas variáveis. Eu coloco as variáveis que eu quero verificar se tem significância aí na normalidade ou se seguem a distribuição normal. Coloco aqui na lista dependente e eu venho aqui em plots, diagramas, e abrirá essa outra caixa de diálogo e eu clico em Normality Plots with testes com diagramas de normalidade. Então clico e eu gosto também aqui clicar em histograma para me dar o gráfico, okay? E não somente uma tabela. Depois de clicar aqui em diagramas com testes de normalidade, eu clico também aqui em histograma e depois venho em continuar. Depois clico OK e ele gera aqui esta tabela, né, princípio, em que eu tenho variável 1 e 2, que dá o total, né, são 245 indivíduos, né, a percentagem. Não há nenhum caso perdido, né, todos os casos foram avaliados, são válidos, e ele dá também estatística descritiva, né, com a média, o intervalo de confiança, a mediana, a variância, desvio padrão, aqui o intervalo interquartil, a curtose, né? São tópicos que deixa aí no comentário se você quiser que eu aborde, né? E eu pretendo abordar futuramente sobre cada um dos aspectos da estatística descritiva e como interpretar. Esse seria um bom tópico para nós discutirmos, mas nosso foco aqui é esta tabela, né, dos testes de normalidade e os testes de normalidade que são mais comuns, né, os principais são esses dois: o teste de Kolmogorov-Smirnov e o teste de Shapiro-Wilk. Okay? Claro que com uma maior profundidade podemos abordar quando aplicar um e quando aplicar o outro, ou para que serve um e para que serve o outro. Mas a princípio vamos abordar aqui. Tenho aqui a primeira variável, idade 1, tenho a segunda variável, idade 2, né? Aqui tem valor da estatística e vocês devem se focar aqui no SIG, que é a significância, ok? E por norma, quando eu estou a fazer o teste, a minha interpretação, assim rápido para interpretar, eu espero ter valores acima de 0,05. Se eu tiver valor acima de 0,05, okay, quer dizer que a minha população, além de seguir a distribuição normal, é também estatisticamente significativa. Se tiver abaixo de 0,05, quer dizer que a minha população não segue a distribuição normal e não é estatisticamente significativa. Ou então pode até seguir a distribuição normal, mas não é estatisticamente significativa, se estiver abaixo de 0,005. Então aqui, se nós olharmos no primeiro exemplo, o teste de Kolmogorov-Smirnov para a primeira variável foi estatisticamente significativo, 0,09. Okay? E o Shapiro-Wilk foi bem significativo, 0,5. Já na segunda variável, não houve significância tanto no teste de Kolmogorov-Smirnov, nem sequer no teste Shapiro-Wilk. Okay? Então, eu tenho aqui para a primeira variável o histograma, né? Já gerou aí o histograma. E vemos que ele de fato tem aqui esse formato de sino, não é perfeito, né? Mas notamos que aqui no eixo, nos extremos, eu tenho uma menor representatividade, okay? E aqui os indivíduos mais jovens, né, na idade mais jovem, eu tenho uma maior representatividade. Isso é o que é esperado quando está a se falar de normalidade, distribuição normal, do ponto de vista visual, okay? Do ponto de vista visual. E o teste vem para reforçar, né, tal como eu disse, você às vezes pode ter uma população que aparentemente segue a distribuição normal, mas que não tem significância. Então, se eu tenho aqui
uma população que visualmente parece seguir a distribuição normal, mas no entanto eu tenho a significância abaixo de 0,05 ou bem distante de 0,05, então provavelmente não é bom, não seria recomendável que eu fizesse um teste paramétrico. Okay? Faria um teste não paramétrico. Então o que é que eu ia fazer? Eu ia pegar aqui a minha população, categorizar de alguma forma e fazer um teste não paramétrico, porque o teste não paramétrico é feito por variáveis categóricas. Voltando aqui, vamos lá ver a idade 2. Tem aqui o histograma da idade 2. Nós notamos que há aqui muita discrepância na forma como a população é distribuída na curva de Gauss. Okay? Notam que você tem aqui nos extremos da idade grupos etários que não estão representados. Vês que aqui há os indivíduos acima de 60 anos com uma alta representatividade. Você tem uma população maioritariamente adulta, né? E nos extremos, né, você não tem praticamente nenhuma representatividade, né? Daí provavelmente, né, ser esse o motivo de não ter a significância esperada. Ok? Então é isso que eu queria trazer, né, que, resumindo, os testes de normalidade servem para nos orientar, okay, se de fato vale a pena realizar um teste estatístico, okay, da minha população. E se der para realizar um teste estatístico em função dos resultados, é mais conveniente realizar um teste paramétrico ou um teste não paramétrico. Quando é que eu vou querer realizar um teste paramétrico em função dos resultados? Quando eu tenho aqui uma população que segue a distribuição normal, uma variável que tem a distribuição normal e, acima de tudo, que é estatisticamente significativo num desses dois testes. Né? Eu estou a falar de grosso modo. Claro que existem detalhes sobre como ou quando preferir o Kolmogorov-Smirnov. Geralmente, não vou entrar em detalhes, vamos falar num outro vídeo para não deixar o vídeo muito longo. Okay? Mas existem detalhes que temos que ter em conta quando usar o Kolmogorov-Smirnov e quando usar o Shapiro-Wilk, okay? Em função dos valores que eu vou ter. Mas a princípio a grosso modo, se for acima de 0,05, então eu posso, até certo ponto, utilizar um teste paramétrico. Okay? Se for abaixo de 0,05, se calhar é melhor que eu utilize um teste não paramétrico, por ter uma população que não segue a distribuição normal. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, porque o conhecimento, se não for partilhado, é zero, não vale nada, ok? Então, pessoal, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Se você tiver recomendações de algum tópico que queres que eu aborde, ok? Deixa aí nos comentários. Vou estudar o tópico e vamos vir aqui discutir. Yeah? Então, até já, fiquem com Deus. Tchau, tchau.